Meus irmãos, saúdo a todos com a graça, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma pequena palavra, uma meditação para você, neste momento que estamos vivendo de apreensões, neste momento de incertezas. Eu quero trazer uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu quero meditar com você é o texto de Gênesis capítulo 50. Esse texto fala-nos a respeito daquele momento em que o pai de José havia falecido, os seus irmãos, que no passado haviam vendido ele como escravo para o Egito, tinham mentido sobre isso para o seu pai, e agora, após a morte de seu pai, os seus irmãos estão profundamente arrependidos do mal que haviam feito contra José e se aproximam de José, José como governador de todo o Egito, tendo poder em suas mãos para retribuir e agir com vingança diante do mal que ele havia recebido dos seus irmãos no passado. E o texto diz que quando os irmãos de José se aproximaram dele, pediram a ele que perdoasse dos pecados que eles haviam cometido contra José. O texto diz que enquanto eles confessavam o seu pecado, José chorou enquanto eles falavam. E os seus irmãos se prostraram diante de José e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes então José. Está em Gênesis capítulo 50, versículo 19. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu quero meditar com você sobre a postura de José diante do fato dele ter sofrido as injustiças que ele sofreu por causa dos seus irmãos. O que nós vemos aqui em José é um entendimento que nós precisamos ter, primeiramente, da soberania de Deus. Quando José diz: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José compreende que, acima da maldade, do pecado, acima das ações malignas, está um Deus que é soberano, um Deus que controla todos os eventos da vida humana, que na sua providência ele rege com a sua mão poderosa todos os acontecimentos da vida. Em Gênesis capítulo 45, quando José se revela aos seus irmãos após aquele longo período de separação, e ele se mostra para os seus irmãos como sendo o governador do Egito, os irmãos ficam amedrontados com aquilo, achando que José iria retribuir, afinal, o mal que eles fizeram no passado contra ele. Foi por causa dos irmãos que José estava naquela situação, né? Ele foi vendido como escravo para o Egito, depois ele foi preso e agora ele é governador do Egito. E José diz uma palavra interessante para os seus irmãos. Ele diz assim, em Gênesis 45, no verso de número 5: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Verso 8 ele diz assim: Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. O que José compreende? José compreende que por detrás dos acontecimentos da vida, das contingências, por detrás da maldade humana, dos acidentes,
está a mão de Deus. Deus, com a sua providência, governa todas as coisas, todos os eventos. Nada acontece por acaso, nada é sorte. O mundo não está girando de forma aleatória. Há um Deus soberano, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que dirigiu a história de José, mesmo através dos acontecimentos que foram praticados pelos seus irmãos. Mesmo através do mal que os seus irmãos fizeram contra ele, Deus está governando todas as coisas. Por isso José diz: na verdade, vocês intentaram o mal contra mim. Quem fez o mal foi, sem dúvida alguma, foram os irmãos. Mas ele diz: Deus o tornou em bem. Ou seja, acima da maldade humana, do pecado humano, acima das forças demoníacas que atuam neste mundo, há um Deus soberano, um Deus que governa todas as coisas. E esse Deus soberano, ele governa acima de toda a maldade humana. E ele usa como instrumento nas suas mãos poderosas a maldade humana para cumprir o seu propósito. É isto que José entende. É esta visão que José tem a respeito de toda a sua história de vida. E é essa visão que você precisa ter. Nós que estamos vivendo este momento agora de incertezas, não sabemos o que vai acontecer na nossa economia, pessoas preocupadas com respeito às suas dívidas, ao seu trabalho, pessoas preocupadas com seus pais, com a saúde deles. Eu quero dizer a você, Deus está no controle da história. Deus está no timão do nosso navio, no meio dessa tempestade que estamos vivendo. Nada pega Deus de surpresa. Ele governa e governa acima de toda circunstância. Governa acima de todas as contingências da vida. Ele dirige todas essas coisas. E José entende mais uma coisa aqui que eu quero dizer para você. José entende que mesmo na maldade dos seus irmãos, o mal que eles fizeram contra ele, José compreende que aquele mal fazia parte dos planos de Deus para fazer com que ele se tornasse governador do Egito e agora pudesse sustentar os seus irmãos naquela carestia que eles estavam passando. Então José entende que Deus tem um bom propósito em todas essas coisas. Às vezes nós olhamos para tudo isso que está acontecendo, né, para essa pandemia mundial, para essa calamidade, e nós ficamos às vezes questionando: por quê? Por quê? Por quê? Não, Deus tem um para quê? Deus tem um propósito em meio a tudo isso. Deus ensinou para José de que ele está no controle da história e de que ele era governador do Egito para um propósito, um bom propósito. Interessante que José, tendo todo o poder para retribuir a maldade que os irmãos fizeram contra ele, ele não fez isso. Pelo contrário, ele perdoou os seus irmãos. Ele exerceu misericórdia. E não somente isso. O texto diz que José sustentou os seus irmãos e sustentou não só eles, mas como também sustentou os seus filhos. José entende a providência de Deus, José compreende o Deus soberano que está no controle de todas as coisas, e ele entende que tudo isso tem um bom propósito. Eu quero dizer isso para você nesse dia. Você que está preocupado, ansioso, com medo, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle do nosso país, Deus está no controle do mundo, e há um bom propósito de Deus em tudo isso. Há um bom propósito de Deus. Você possa compreender essas coisas. Que, acima de tudo, você possa entender que José é um exemplo de como lidar com a adversidade, como lidarmos com as situações que sobrevêm sobre nós, com crises, com calamidades. Ele também é um tipo, sim, um tipo de Cristo Jesus. Ele representa o Senhor Jesus aqui, que
veio a este mundo para cumprir o plano soberano de Deus, que sofreu no nosso lugar, sofreu pelo nosso pecado, foi injustiçado, morreu naquela cruz, recebeu toda a maldição de Deus, mas ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus, reina sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus veio para um propósito, ele veio para nos dar esperança, ele veio para nos reconciliar com Deus, e ele veio para nos dar a certeza de que ele estará conosco para nos sustentar todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Creia nisso, creia nisso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.